Paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, irmãos e irmãs. Obrigado, agradeço a Deus por mais essa oportunidade, aos pastores que me permitiram estar aqui. Hoje nossa lição número 12 para os adultos, tema geral Salmos, né, da nossa revista, Salmos, e o tema da nossa lição intitulado Edificando a Família com Temor e Confiança no Senhor. Eu vou ler o texto áureo, a verdade aplicada e os objetivos da lição, depois eu retorno à verdade aplicada. Texto áureo, Salmo 128, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Verdade aplicada, originada desse texto, é que nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor de Deus e desejo de viver conforme a vontade do Senhor. Então, os nossos 3 objetivos da lição seriam: primeiro, abordar os temas dos Salmos 127 e 128, mostrar a importância de dependermos de Deus e apresentar os benefícios do temor a Deus. Então, aí, além dos Salmos, o tema da dependência de Deus e do temor a Deus. Um dos temas muito especiais as nossas lições. A verdade aplicada, ela fala de motivo, que nossas atitudes, sejam motivadas pelo temor a Deus. Motivação vem de motivo vem da palavra latim motivus, que significa literalmente a causa de um movimento. Então ela está dizendo que a sua atitude tenha como causa do seu movimento o temor a Deus e o desejo de viver conforme a sua vontade. Ou seja, a vontade de Deus e o temor a Deus como causa do movimento da sua história. É profundo isso. E uma coisa que é profunda, que o cristão vive, é temer as coisas corretas, que é, acima de tudo, Deus e as coisas santas. Esse verso me lembra o livro de Isaías, capítulo 8, versículo 12, diz assim, aqui Isaías falando, exortando Israel em relação à nação de Assíria, a nação da Assíria, uma nação extremamente pagã, onde produziu aí deuses abomináveis, e ele diz assim: não chameis de conjuração a tudo quanto este povo chama de conjuração, e não temais, essa é a parte que diz respeito realmente ao nosso tema, não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos Exércitos, versículo 13, ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, considerai santo, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então, o crente, o cristão, ele sabe, em diferença com aquele que não crê, que não é cristão, ele sabe o que realmente é digno de temor, de assombro e reverência, Porque quando a gente fala de temor a Deus, não somente nesse aspecto do medo enquanto diante de algo ameaçador e terrível, mas enquanto algo digno de respeito e reverência. Essa colocação, do cristão saber isso, no caso aqui, do povo hebreu, saber o que é digno de temor, e em contraste com a nação que não sabe, isso me lembra muito uma frase do filósofo chamado Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, ele é cristão, e ele diz que o cristão, em comparação com o gentio, é como se fosse uma criança em comparação com um adulto, porque a criança ela tem medo das coisas mais bobas, É fácil assustar uma criança, e às vezes ela não tem nenhuma razão, não é nada racional o medo da criança, e o adulto, quando ele olha para aquilo que a criança está com medo, ele dá risada, E o adulto, sim, ele conhece aquilo que é digno de temor, e essa é a comparação que o filósofo ele faz entre o cristão e o gentio. Bom, mas vamos partir então para os nossos temas de fato, que é a lição, o interior da lição, a introdução. Os Salmos 127 e 128 nos levam à reflexão quanto à necessidade de não só reverenciarmos a Deus e ficarmos sob sua dependência,
bem como reconhecermos a ação do Senhor em prol dos seus filhos. Então é um tema que vai se dirigir à família, como o título já indica. Número 1. Salmos 127 e 128. Estes salmos destacam a relevância de confiarmos e temermos a Deus, bem como a realidade de nossa dependência dele, sem, contudo, nos eximir de cumprirmos com a nossa parte, né? Então, esse discernimento entre aquilo que é meu, o que eu devo fazer, e aquilo que é da parte de Deus, que só Ele pode fazer. É a questão de você nem se encurtar demais naquilo que você pode fazer e nem se alongar demais. E o cristão, ele discerne aquilo que é próprio a ele. Bom, no comentário, eu vou ler o 1.1, depois eu comento o comentário do comentário. Cânticos da peregrinação. Por ocasião das festas, diversos peregrinos saíam de vários lugares para irem a Jerusalém. A caminhada era longa, de modo que eles iam cantando as canções prescritas no Salmo 120 até o 134, também chamados de cânticos de romagem ou dos degraus. Tais canções animavam e encorajavam os peregrinos a continuar a caminhada. A simplicidade do vocabulário presente nos salmos de peregrinação auxiliava na lembrança dos feitos do Senhor e da aliança com Deus. Assim, por meio desses salmos, Israel glorificava os benefícios e o agir de Deus. Então, sempre quando eles iam para Jerusalém, eles cantavam, né, eles tinham o hábito de cantar esses salmos. E os salmos dos degraus, ou seja, é também chamado de salmos de elevação, porque quando se vai a Jerusalém, a cidade santa, você nunca está, você sempre, aliás, está subindo, está ascendendo a ela. É como se ela fosse realmente o norte. A referência, né? A referência de elevação. Geograficamente mesmo falando, você sempre diz que a Jerusalém você está subindo para ela. E não deixa de ser, irmãos, um movimento da alma. Ou seja, quando nós, por exemplo, quando a gente vai para o culto, para a igreja, antes de nós irmos para o culto, é comum que nós vamos dizer assim, entrando no clima do culto. Vamos preparando a nossa alma para adentrar esse momento especial, embora o culto na igreja não seja o único lugar do culto. Mas mesmo numa oração, quando você vai orando e você vai falando com Deus, a sua alma, a gente pode dizer que ela está em um movimento de ascensão. Indo para a igreja também, um movimento de ascensão, ou seja, você vai cada vez mais se colocando em um lugar onde a presença de Deus ela vai se tornando mais determinante nessa experiência. O comentário, né, como eu falei que eu diria sobre ele, o comentário no caso da revista mesmo, ele chama atenção para o aspecto de peregrinação, que é muito importante de fato nesse tema de confiar em Deus. Porque quanto mais nós nos vemos e nos, vamos dizer assim, experienciamos a nós mesmos enquanto peregrinos, mais, isso quer dizer que mais ainda nós estamos nos apropriando da graça de Deus, do amor de Deus e confiando em Deus, porque se somos peregrinos, nós sabemos que Deus é que está nos conduzindo para Canaã celestial. Então é muito interessante esse aspecto que o comentário chama atenção realmente nesse tema da confiança em Deus. E isso reflete no lar. 1.2 1.2 está intitulado A Provisão Divina aos Teus. O Salmo 127 trata da dependência de Deus. Os assuntos abordados giram em torno da vida doméstica, pois o Senhor é aquele que cuida da casa e dá provisão aos que o servem. O Salmo 127 é composto de duas partes. A primeira está relacionada ao lar, onde se destacam duas maneiras de agir: confiar e depender dele, ou confiar nos próprios esforços humanos. A segunda parte está relacionada às alianças. Nós vamos ler o Salmo 127, tá? Eu deixei para ler nesse momento. A segunda parte está relacionada às alianças. O Salmo trata das famílias que têm aliança com o Senhor, destacando a integridade delas, o relacionamento entre pais e filhos e o resultado desse relacionamento. Então vamos ler o nosso Salmo 127. Eu esqueci de avisar que eu ia deixar para ler um pouco mais
para frente. Salmo 127, ele separou 2 versos aqui, que ele considerou a base para nossas reflexões. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil, verso 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, interessante que ele enfatiza que essas coisas, embora as coisas boas, embora elas possam envolver o esforço humano, o bom resultado, a vitória, ela vem de Deus. Assim como nas batalhas do povo israelita contra os seus inimigos, é claro que os soldados eles se esforçavam muito para lutar contra os seus inimigos, né, para desferir os golpes, enfim. Porém, a vitória ela era garantida por Deus. Então, o esforço humano, embora seja necessário, ele não é suficiente para alcançar a bênção, a vitória, porque, em última instância, tudo é dádiva de Deus. É isso que esse ponto ele quer destacar para a gente. Bom, vou ler agora o nosso próximo tópico, que seria ainda do ponto 1, né, da lição 1, número 1. O subtópico seria então, né, o 1.3, intitulado O temor a Deus e a obediência fazem a diferença. Então, no tópico anterior a gente viu, tudo é dádiva de Deus. E a gente pode até dizer, naquela noção de graça comum, ou seja, mesmo as pessoas que não conhecem a Deus ou não aceitaram Jesus, também elas desfrutam de bens, de dádivas que vêm do Senhor. Eu separei aqui tem um capítulo, um versículo que diz o seguinte: Tiago, capítulo 1, versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, tudo que é bom de verdade nessa vida vem de Deus. E nós podemos dizer que também as pessoas que não aceitaram Jesus, que não reconheceram ainda Jesus como Salvador, elas desfrutam de bens genuínos. Ela pode ter uma certa alegria considerável no âmbito familiar, por exemplo. Porém, agora a gente vai ver aqui no 1.3 uma diferença entre aquela família que tem Deus e a família que não tem Deus. Ou seja, então os povos, né, as nações em geral também desfrutam de dádivas de Deus, por mais que não reconheçam e nem sejam gratas a Deus. Jesus mesmo disse que Deus faz descer o sol sobre a chuva sobre os ímpios e sobre os justos. E também a Bíblia diz que Deus foi bom com as nações antigas quando ele que provia, na verdade, né, as condições para que houvessem a colheita, para que houvessem para que o homem pudesse cultivar a terra com sucesso. E não só a terra, mas sobreviver de maneira geral e viver bem de maneira geral, né? Bom, subtópico 1.3. Vou ler. O Salmo 128 fala a respeito da prosperidade do homem que teme ao Senhor. Vou dar uma pausa aqui e vou ler os 4 versos que ele separou do Salmo 128. Verso número 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. 2. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Agora sim, continuando o nosso texto. Esse salmo destaca em que consiste essa prosperidade. A mulher trabalhando no interior da casa, os filhos estão em volta da sua mesa. Temer a Deus e procurar viver dedicadamente em obedecê-lo faz a diferença quando a realidade põe à prova o casal. Afinal, o dia a dia apresenta desafios e dificuldades também na vida daqueles que estão em Cristo. Então aqui eu quero enfatizar o seguinte: embora todos
povos, ou melhor, todas as famílias, todas não, né, mas que seja possível que todas as famílias desfrutem de um bem-estar, a família cristã ela tem vantagens exclusivas. Quais são? Existe uma paz que é diferenciada, que a família não crente ela pode ter uma alegria, mas existe algo mais na família cristã. E outra coisa, existem muitas circunstâncias que põem à prova naturalmente esse bem-estar da família, essa união. Muitas elas vão à ruína ou nunca conseguem resgatar os laços que foram estabelecidos anteriormente. A família cristã ela tem essa vantagem de Deus estar fortalecendo os laços até na restituição daquele bem-estar que foi de alguma forma perturbado. Bom, então existe a graça comum que é a todos, né, um favor imerecido que Deus ele concede a todas as pessoas de todas as épocas, em todos os lugares, embora nem todos sabem aproveitar isso, e poucos são os que reconhecem Deus como benfeitor. Porém, aqueles que aceitam a Deus e que têm Deus nas suas vidas, eles já possuem o favor maior de Deus, que é a salvação e a presença do Espírito nas suas vidas. Portanto, é lógico, até lógico, né, a gente colocar que não vai ser a mesma coisa a vida deles, o dia a dia deles. Todos vão ter conflitos, dificuldades, momentos de mal-estar, vai ter sim, mas Deus ele está por trás, ele está sustentando em última instância o bem dessa família. Agora sim, acho que podemos ir para o tópico 2. Ele vai enfatizar a dependência de Deus, somos dependentes de Deus. Lendo já o texto, destacamos no tópico anterior as características gerais dos Salmos 127 e 128. Neste tópico, verificaremos os benefícios de viver na dependência de Deus e em que consiste viver dessa dependência. O crente, quando ele está diante de Deus, quando ele reconhece a Deus na sua vida, ele está reconhecendo alguém tão grande que nos leva ao primeiro verso do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Esse temor de Deus, né, que é, na verdade, o tópico número 3, ele está muito interligado a essa dependência de Deus, porque só posso realmente reconhecer essa dependência, que é diferente de toda outra dependência, de outras coisas que podem haver, né? Essa dependência do homem em relação a Deus é única, em virtude da grandeza também única de Deus. Mas vamos aí para o nosso tópico 2.1. Aliás, só um outro parênteses. Essa grandeza de Deus, ela deve ressoar principalmente nos momentos de desafios da nossa vida, enquanto cristão, em qualquer âmbito da nossa vida. Porque é nesses momentos em que realmente fica em jogo se aquilo que eu creio ser grande é grande. Portanto, será que eu vou reconhecer Deus como grande diante desse perigo? É algo que todo cristão deve passar e amadurecer nesses momentos de aflição. 2.1. O Senhor que edifica. O primeiro ato de estar debaixo da dependência de Deus é permitir que Ele edifique a casa. O salmista declara que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Edificar no sentido de construir. Ainda que o povo de Israel pudesse estabelecer os seus projetos, fazer os seus planos, eles somente teriam sucesso se estivessem sob a direção de Deus. A Torre de Babel é um exemplo para demonstrar que edificar fora dos planos de Deus leva à ruína. A Bíblia, Vida Nova, comenta: o esforço humano dissipa-se sem a orientação divina. Principalmente em dias nos quais testemunhamos muitos casamentos sendo desfeitos, é de suma importância submeter os planos e sonhos também quanto a constituir família ao Senhor e buscar conhecer sua vontade. Provérbios 1-3 ele coloca essas lições. Então, sem a orientação divina, os esforços humanos eles estão fadados ao fracasso, ou pelo menos à falta de realização.
E isso se dá justamente por uma razão muito fundamental, que é a própria natureza humana, que depois do pecado original, ela nunca mais foi a mesma. Existe uma tendência da própria natureza humana em direção ao pecado. Por isso que, se eu não tenho nenhum auxílio de Deus, eu estou fadado ao fracasso pior de todos, que é o fracasso espiritual. E em decorrência desse fracasso espiritual, todas as outras coisas também vão à ruína. Bom, esse é o nosso tópico 2.1. Vamos para o tópico 2.2. Isso que eu falei agora também é um ponto, é algo também que o comentário da lição ele toca. 2.2. O Senhor que guarda a cidade. O salmista ainda declara que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Naquele tempo, eram construídas as chamadas cidades-estados, que exerciam hegemonia. Havia diversas fortalezas, cercadas por muros maciços, tinham torres e portões, mantinham sistemas de defesas. Bíblia King James. O princípio bíblico ensinado é que nenhum talento, carisma ou esforço valem a pena se não estiverem sob a bênção do Senhor. O arrogante confia apenas ou principalmente em si, enquanto o sábio luta e trabalha sob a graça e as orientações do Espírito do Senhor. Tal princípio é aplicável também no que concerne a segurança diante dos ataques espirituais. Nossa vigilância deve ser acompanhada de oração. Então é interessante ele colocar essa figura da cidade, que ela é cercada por muros, porque de fato existem mesmo, começou até na filosofia grega, pensamentos nos quais eles diziam que o homem, nos quais colocavam o homem como o detentor de uma força interna capaz de ter uma estabilidade até a nível, por assim dizer, espiritual. Ou seja, pela própria razão o homem consegue ser virtuoso, pela sua própria razão, não pelo auxílio divino nem nada disso. Isso eu falei da filosofia grega antiga, mas também existe algo assim nos nossos dias. Existem muitas filosofias hoje que pregam, de alguma forma, de formas bem diferentes e variadas, que o homem ele possui em si mesmo a força suficiente para ser virtuoso, para ser bom, ou para ter uma vida feliz e bem realizada. E essa figura da cidade cercada por muros, ela fala, Provérbios 25, ela fala disso. Provérbios 25, versículo 28. Como cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito, ou seja, o homem que não tem autodomínio. Se ele não tem autodomínio, ele pode ser dominado por coisas externas. Assim é a ira, por exemplo, que é uma das possíveis circunstâncias em que eu perco meu autodomínio, mas não o único. Na ira eu não tenho mais o meu domínio, né? Eu estou fora de mim mesmo, a pessoa ficou fora de si. Então é uma forma, e a pessoa que ela é facilmente irritável, irascível, ela é como uma cidade sem muros. Porém, o distintivo aqui, aquilo que o cristão sabe discernir é o seguinte: o autodomínio é uma virtude do Espírito Santo. Ela faz parte do fruto do Espírito. Então, somente Deus pode dar um autodomínio efetivo, porque muitos têm um autodomínio aparente. Spurgeon falou assim: mesmo se os guardas estiverem vigilantes e fizerem o seu dever, ainda assim o lugar poderá ser surpreendido se Deus não estiver ali. 2.3. Ele dá o sono. O salmista afirma que inútil será levantar-se de madrugada e deitar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Há nesse perícope, nessa passagem, que é uma espécie de parágrafo, né, o perícope, um ponto a ser observado. Qual o significado empregado na palavra sono? Estaria o salmista estimulando a preguiça? Certamente que não, pois a preguiça é severamente repreendida e condenada pela palavra de Deus. Assim, fundamenta-se no fato de que a bênção divina está sobre os amados de Deus, de modo que podem descansar no Senhor.
podem repousar de modo a não ficar angustiado quanto às necessidades. As palavras de Jesus aos seus discípulos foram: não estejais apreensivos e não andeis inquietos. Esse tema é realmente fundamental na vida do cristão. A gente diz que, numa figura, nós estamos, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor, né, nossa alma como está sustentada na palma de suas mãos. E, embora seja uma imagem metafórica, ela é de uma verdade muito rigorosa. Mas é um exercício que nós temos que fazer. Colocarmos sempre, vamos dizer assim, o peso da nossa vida nas mãos do Senhor. E esse exercício é como se fosse uma tarefa diária do cristão. Colocar o peso das nossas vidas nas mãos do Senhor. Jesus falou que o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Mas ele falou para trocar. Troca o seu fardo que é pesado com o meu. Eu vou te dar um que é leve. Para você experimentar a leveza de Cristo, você tem que exercitar esse entregar o peso da sua vida nas mãos do Senhor. Esse exercício ele se tornou necessário desde a queda do homem do jardim, porque enquanto o homem vivia no jardim, esse cuidado de Deus era algo, por assim dizer, garantido automaticamente. O homem era tudo leve, tudo fácil para ele, né? Mas quando ele foi expulso do paraíso em razão do seu pecado, ele começou agora vamos dizer assim, colocar Deus novamente como cuidador essencial de nossas vidas. Agora tem que ser uma tarefa nossa, mas é uma tarefa que, à medida que ela é exercida com inteireza, com sucesso, a nossa vida se torna mais leve. Então não é uma tarefa pesada, né? É uma tarefa que torna a vida leve. Existe aquele hino, né, chamado o seu trabalho é descansar em mim. Esse hino ilustra muito bem a necessidade desse exercício, né? O seu trabalho é descansar em mim, diz o Senhor. Esse é o trabalho do cristão. O que não significa, como o texto também enfatiza, a preguiça, né? A gente também vai falar disso, do trabalho, né, um pouco mais adiante na nossa lição. Bom, 3. Vamos para o 3 então, tópico 3. Os benefícios do temor a Deus. Vários termos são usados para definir temer a Deus: reverência, respeito ou honra, profundo e reverente sentimento de responsabilidade perante Deus ou Cristo. Entre outros, temer a Deus é procurar viver em conformidade com a vontade de Deus. O Salmo 128 destaca vários benefícios para aqueles que temem ao Senhor. Quando a gente fala de temer ao Senhor, temer a Deus, temor a Deus, nós estamos dizendo que o cristão, o crente, ele reconhece a Deus como sendo tão grandioso que na sua vida, que Deus ocupa uma categoria totalmente distinta, totalmente diferenciada de todas as outras coisas na sua vida, de tão grande que ele é. Daí que ele pode inspirar também o terror, porque Deus é tão poderoso, tão grandioso, que ele pode todas as coisas, né? Lógico. Mas essa elevação da categoria de Deus a uma categoria tão distinta é também o que fala sobre coisas santas. O santo é aquilo que é separado, aquilo que se distingue das demais coisas, né? Aquilo que realmente é diferenciado pela sua própria natureza. Então o temor de Deus está muito ligado ao reconhecimento da santidade única de Deus e da grandeza de Deus, da majestade de Deus. Bem-aventurança, tópico 3.1. O primeiro benefício concedido... Perdão, deixa eu ver uma coisa aqui. Não, é 3.1, né? Nós estamos agora. Isso. O primeiro benefício concedido aos que temem a Deus é a felicidade plena, completa satisfação. O segredo da bênção está em uma vida dedicada a Deus, em obediência à sua vontade. Interessante observar que Jesus, ao exercer o seu ministério, ensinou sobre as bem-aventuranças. No contexto cristão, a felicidade não está nas riquezas desse mundo, mas em fazer parte do reino de Deus. Jesus trabalha a questão espiritual conforme podemos verificar no Sermão da Montanha. No Novo Testamento, percebemos que a verdadeira felicidade reside na correta relação com Deus, em servir a Deus de todo o coração, de todo o entendimento. Nesse sentido,
é preciso fazer um alerta. Há uma infinidade de pessoas que estão tendo um relacionamento interesseiro com Deus, ou seja, estão buscando apenas bênçãos materiais. Isso requer uma reflexão. Então, quando a relação com Deus ela se torna, no fundo, um instrumento para obtermos aquilo que nos interessa, nós nos movemos, por assim dizer, em um eixo de motivação. Aquilo que nos move está sempre... Lembra que eu falei no começo, né? A motivação é aquilo que nos move. Então, aquilo que nos move está no eixo do sucesso e do fracasso, né? Levando uma breve reflexão aqui. Mas quando eu considero aquilo com que eu tenho relação, uma pessoa, e no caso aqui Deus, como sendo realmente o sentido dessa relação, e não para atingir algo outro, então eu torno essa relação, eu já estou me movendo em um outro eixo, em um eixo vertical, né? O primeiro eixo do fracasso e do sucesso, agora o eixo vertical do desespero, que é um extremo, né? O fracasso é um extremo, o sucesso é outro, no eixo horizontal, e no eixo vertical eu tenho o desespero embaixo e a realização, o sentido em cima, né? Eu fiz um pequeno gráfico aqui para exemplificar, não sei se dá para ver direito, ó, só para ilustrar a reflexão que eu estou fazendo. E então, quando eu torno essa relação, aquele com quem eu convivo, como o sentido dessa relação mesmo, eu me movimento nesse eixo da realização, né? Então, o desafio, aliás, a primeira coisa que o cristão deve ter é tornar a sua relação com Deus uma relação de realização. Aquilo que dá sentido à sua vida. A partir daí, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Bom, vou ler então o 3.2. Comerás do fruto do seu trabalho e irás bem. Duas lições aprendemos aqui. Embora Deus haja em favor dos seus enquanto dormem, esses devem trabalhar, devem se manter ocupados. Então, o trabalho é uma coisa boa e da vontade de Deus. Primeiro porque o homem ele tem uma natureza que é transcendente, ou seja, ele sempre vai além de si mesmo para se encontrar. Ou seja, quando eu me preocupo primeiro com o meu ego, com os interesses mais imediatos, eu me perco. Eu acabo me desviando daquilo que eu nasci para ser. Eu me perco até no sentido da saúde, né? É algo extremamente não saudável quando o homem se preocupa com as suas intenções mais egoístas. Mas quando ele consegue se dedicar a algo além dele mesmo, aí sim ele consegue, por paradoxo, pode até parecer paradoxal, né? Mas ele se encontra à medida que ele se perde no outro, né? Se deixa imergir no outro. E o trabalho é uma dessas coisas. Deus quer que nós nos ocupemos de outras coisas, mas principalmente para ter uma vida honesta, para ter um subsídio financeiro no nosso próprio punho, né, para nossas vidas. Então, irmãos, nós estamos em um tempo de pandemia, mas ainda Deus tem essa vontade para a vida de cada um. Vou ler agora o 3.3, eu vou pular um pouco o comentário para não tomar muito tempo. O salmista registra que os benefícios do temor a Deus e da obediência ao Senhor não se limitam ao indivíduo e sua vida profissional, mas são manifestos também no ambiente familiar e influenciam positivamente as gerações futuras. Consequentemente, beneficiam toda a sociedade e nação. É possível interligar esse testemunho com o Salmo 127, pois a pessoa que teme a Deus e procura viver de acordo com a vontade de Deus, antes de constituir família, buscará conhecer a vontade de Deus, bem como em todo o desenvolvimento da construção de um novo relacionamento. É a vivência do Senhor edificando a casa. Notemos a sequência: temor, sabedoria, formação do lar e manutenção. Afinal, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Essa frase é muito interessante, né? O temor do Senhor é o princípio da ciência. Ou seja, o temor do Senhor enquanto atitude fundamental, aquela atitude que perfaz a minha vida, né? Não só aqui e ali, mas perfaz a minha vida. É como se a minha vida fosse, como falamos no início, né? Movida por essa reverência a algo maior, que o cristão conhece como ninguém, graças ao Espírito Santo que a ele esclareceu, né? Porque, como na aula passada o professor Miqueias disse que o homem não tem o senso de pecado, o homem que não conhece a Cristo, também não tem esse senso de santidade, né? E se começa a ter é porque o Espírito já está lhe falando.
Bom, irmãos, é isso. Eu vou ler a conclusão aqui para não tomar muito mais tempo. Ah, sim, o comentário ali enfatiza essa característica individualista, né? Ó, se a piedade pode ser por demais individualista e uma família pode ser muito fechada em si mesma, a estrofe final, né, do Salmo, ele cuida desses perigos, porque em Sião todos eles serão como que uma família maior, né? O futuro da sua família está ligado ao bem-estar de Sião e com o de Israel. Conclusão: os salmos aqui estudados fazem uma importante reflexão sobre a bênção do Senhor. Tal bênção está acessível aos que temem a Deus, nele confiam e buscam viver de acordo com a palavra de Deus. É isso, irmão. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe vocês e até a próxima.